Nós estamos no culto de ensinamento e nós temos ao longo desse tempo falado sobre alguns assuntos importantes. E nesse dia de hoje eu quero meditar com os irmãos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos de número 1 ao 5. A palavra, ela nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Graças a Deus por nós estarmos aqui nessa noite. E nós temos que sempre, irmãos, se lembrar de uma coisa que está ficando em evidência e se perde um pouco o foco, né? Quem é cristão tem que respeitar todo mundo. Você tem que respeitar quem é homossexual, quem não é cristão. Respeito. Só que o primeiro respeito que nós temos que ter para com Deus, de que forma? Vivendo o que eu digo que sou. É um primeiro ponto que é importante a gente se lembrar disso. Eu preciso respeitar a Deus sendo o que eu digo ser. Se eu digo que sou cristão, eu devo ser cristão. Eu não posso depender de alguém, porque a fonte para ser cristão é Cristo. E Cristo continua o mesmo sempre. Hebreus chega a dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Então não tenham uma desculpa para dizer, eu não sou mais, eu não faço porque não. Se você não faz, você tem deixado de fazer, é porque a sua fonte não está sendo Jesus. A fonte sempre continuou pura e límpida. Amém? Lembre sempre disso, que é importante nesse tempo que tem tanta confusão acontecendo nesse mundo. Nós temos que respeitar as pessoas, mas nós temos que começar a respeitar a Deus. E a forma de respeitar a Deus é praticando o que a gente diz ser. Você diz que é cristão? Pratique isso. Tente de uma forma tranquila, não cobrar, mas praticar. Quando você faz isso, você vive uma vida de respeito com o Senhor. Amém? Nós acabamos de ler um texto que muitos conhecem. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Nesse período ele está preso em Roma e ele vai dar conselhos para Timóteo. Conselhos esses que valem para nós nos dias de hoje. Timóteo, todo mundo sabe que era um pastor que tinha um pouco de timidez. Timóteo era jovem e Timóteo tinha até um problema também dentro do seu estômago, que Paulo até aconselha ele em alguns momentos cuidar também da saúde dele, para que ele possa fazer a obra de Deus. Ele tinha um pouco de medo de falar, porque por ser novo, algumas pessoas dizendo, muito novo, mas Paulo diz, não tenha medo, fala e não te cala. Só que Timóteo, um conselho que ele dá para Timóteo, que eu sempre gosto, é o seguinte: tu seja exemplo. Tudo que a gente quiser falar, primeiro a gente tem que buscar ser exemplo. Porque se eu falo e não tento em mim primeiro praticar, aquilo perde o sentido e aquilo perde a direção. E é uma carta que Paulo está dizendo a Timóteo, e ele vai usar um aviso que é bom a gente também pensar, que ele vai trazer aqui nesse texto o que a igreja vai passar sobre essa terra. Muitas pessoas, irmãos, querem hoje, né? Isso é hoje, atualmente, um cristianismo de flores, né? Que não tem perseguição, mas nunca foi assim. Nunca foi assim. O próprio Jesus, se você abre a sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições. Mas aí ele dá um conselho: mas vocês tenham bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Nós precisamos nessa noite entender que Paulo não está dizendo para Timóteo coisas que eram para assustar Timóteo. Quando nós vamos ler a Bíblia, irmãos, entenda sempre isso. Não tem aqui uma palavra para te assustar ou para te deixar com medo, mas é uma palavra para te direcionar. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está dizendo o seguinte: quando você vê essas coisas, você se alegre, porque está perto a tua redenção. Quando nós olhássemos para o mundo e visse como nós estamos vendo hoje,
desgraça. Você viu no Brasil? Eu não sei se quem assistiu lá, não sei qual foi a cidade agora, não me lembro, mas eu vi que as casas estão embaixo d'água. Muitos relatos de pessoas que só deu tempo de pegar as coisas, sair, a casa caiu literalmente. Nós temos terremoto, nós temos fome, nós temos aqui, entre nós aqui nesses dias aqui em Torino, uma virose circulando, todo mundo ficando mal de repente, está todo mundo bem, vem a febre. Tudo o que Jesus disse que teríamos como sinais estão acontecendo. Mas tem um texto que a gente tem que se lembrar dele. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Lucas, no capítulo de número 21, o versículo de número 28. Jesus, ele vai dizer algo que era bom a gente sempre se lembrar. Ele diz o seguinte: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. E tem uma parte aqui que diz o seguinte: levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ela está próxima. O cristão, quando ele visse tudo isso, ele tinha que olhar para o céu, levantar a cabeça, irmãos. Eu não sei se você já esteve em um momento, fica firme, não mostra fraqueza não. Levantar a cabeça e olhar para o céu e dizer: está próximo a nossa redenção. Nós não podemos viver um tempo de tristeza com Deus porque está tudo mal na vida. Não existe um cristianismo sem luta, biblicamente falando. O próprio Paulo, quando ele fala com Timóteo, se você quiser acompanhar aí, na sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso 12, ele diz o seguinte para Timóteo: também todos, não é alguns, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, eles serão tranquilos na vida. Não, eles serão perseguidos. Nós temos que entender que ser um cristão te gera perseguição. Um jovem cristão, na escola ele vai ser perseguido, não tem jeito. Vão tentar de todas as formas te envolver no que o mundo faz, e aquilo gera perseguição. A perseguição não é porque você é certo e estão te perseguindo, é pelo fato de você estar respeitando o que a Bíblia diz. As irmãs que vivem nesse ambiente de trabalho, quando você vai no trabalho, quantos ali são cristãos? Você começa a ter um comportamento justo, você já começa a ser perseguido. Não chega atrasado, não enrola, não falta, não mente, não finge um atestado. Aquilo já gera motivo de ser perseguido. Então nós temos que, quando ler o texto, entender que esses movimentos, eles são para nós movimentos de atenção. Jesus está voltando. E isso era para dar o que para nós, irmãos? Alegria. Como a igreja é considerada noiva de Cristo? Como uma noiva espera o noivo? Chorando? Triste? Não. Quando sabe que ele está para chegar, está chegando. Quem já casou sabe como que é esse negócio, né? Na hora ali, aquele dia, uma alegria na alma, vou casar. A noiva de um lado, o noivo do outro. Era para nós estarmos assim. Era para nós estarmos olhando os acontecimentos do mundo e dizer: meu Deus, está chegando realmente. Hoje, quando eu fui ler aquela notícia, eu falei: olha só, a gente está distraído. Foi tragédia esses dias de terremoto, todo mundo falando disso. Agora outra tragédia, todo mundo falando. E a gente desapercebido, sem entender o que está acontecendo. E Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, volta lá no capítulo de número 3 da sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe o que acontece hoje no meio da igreja, irmãos? Nós temos dificuldades de lidar com problemas. Muitas pessoas, quando perdem o emprego, muitas pessoas quando ficam doentes, muitas pessoas quando estão tendo dificuldade de se relacionar, a primeira coisa que elas fazem, irmãos, elas vão esmorecendo na fé. Pessoas que acabam dizendo: não vou mais na igreja, está tão difícil. Era nesse momento que ela tinha que se aproximar mais de Deus. Mas como nós temos uma ideia que Deus é aquele que só dá bênção, que tem que proteger, que tem que resgatar, que não existe luta, a gente se entristece. Mas se você entendesse a Bíblia diz o seguinte:
muitas lutas nossas, elas só servem, sabe, para uma coisa? Para mostrar o que tem dentro de nós. É muito fácil vir aqui e dizer eu sou crente. Às vezes eu, como prego bastante, eu tenho que tomar cuidado, porque é muito fácil dizer para os irmãos, seja fiel. É fácil. É fácil olhar para você e dizer, tenha fé. É fácil olhar para você e falar essas coisas. Mas as lutas e os desertos servem para ver o que está dentro da gente. Será que o que tem dentro de mim é fé mesmo? Ou é só uma oportunidade de sair de algum lugar e estar em outro lugar que é melhor fisicamente? Abra sua Bíblia, tem um texto que eu gosto de ler, que é Deuteronômio, capítulo de número 8, e o versículo de número 2, onde a Bíblia nos ensina que os momentos difíceis, eles trazem à tona quem somos verdadeiramente. É numa briga que você conhece a pessoa. É numa dificuldade que você conhece uma pessoa. É no momento de escassez que você sabe quem é quem. Olha o que diz o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí quando você olha esse texto, diz o seguinte: Deus queria saber o que estava no seu coração, se você ia guardar os mandamentos de Deus ou não. Aí quando nós vamos em Atos capítulo 7, que faz uma menção deste momento, no versículo de número 39, quando Lucas está escrevendo, ele escreve da seguinte forma. Aqui Lucas está registrando o discurso de Estevão. E Estevão está falando sobre os irmãos, como que eles fizeram, os pais do passado, que a gente não poderia cometer o mesmo erro de estar perto de Deus, mas não viver com Deus, de estar andando no caminho de Deus, mas não agradecer pelo que Deus está fazendo. Aí Timóteo diz a seguinte expressão que Estevão vai dizer: ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração eles tornaram para o Egito. Esse é o perigo. Talvez a gente está aqui, mas o nosso coração, e quando a Bíblia fala de coração, é todo o nosso ser, todo o nosso complexo de vontade, de desejo. Será que a gente hoje está sendo reconhecido como alguém que respeita a Deus? Ou as dificuldades estão mostrando que a gente está no Egito dentro já do coração? Porque é isso que a Bíblia ensina. A dificuldade, ela vem, irmãos, para todos. Só que como eu me comporto vai dizer se eu tenho fé ou não. Vai dizer se eu estou guardando os mandamentos de Deus ou não. Se nós fôssemos hoje passar em alguma avaliação espiritual, será que nós seríamos encontrados como os irmãos foram aqui? Olha, eles estão na igreja, mas o coração deles já está fora faz tempo. Eles estão na igreja, mas eles não obedecem o que Deus diz. Eles estão na igreja, porque entendo o seguinte: o povo estava andando na direção de Deus? Estava. O povo estava vendo milagre todo dia, maná fresco, uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem de dia, era proteção do sol, proteção do frio. Só que dentro do coração, irmãos, já estava longe. Dentro do coração, eles já estavam de volta lá no Egito. Será que nós nessa noite estamos aqui com o corpo físico e o nosso coração está longe? Será que o ato de estar aqui é só um ato religioso? Um ato de cumprir a agenda semanal da igreja? O ato de cumprir o compromisso de estar, porque se eu for, Deus tem que me abençoar. Se eu for, Ele tem que fazer, porque eu estou indo. Ou será que a gente entende por que está aqui? Quando você está num lugar de todo o coração, aquilo muda a sua vida. Nós temos que nessa noite tomar atenção e olhar se a gente não está aqui somente com um coração longe de Deus e um corpo presente para nós justificar. Eu fui na igreja, não deu certo, mas eu fui. Mas você veio de coração? Tanto que Jeremias, quando vai falar, ele diz o seguinte: buscareis, e tem uma certeza ali, me achareis, mas somente quando me buscar de todo o coração.
E buscar de todo o coração, existe um reconhecimento de quem sou, de quem é Deus, e quando você reconhece isso, você sabe como você se posiciona. Quem tem que me respeitar é meu filho ou eu respeitar meu filho? Entenda o que eu estou falando, tem um respeito das duas partes, mas dentro de um compromisso de família. É eu que tenho que pedir para meu filho para ir para a escola? Meu filho, você quer ir para a escola? Ou é eu que tenho que dizer, filho, você vai para a escola? Quando você entende quem é Deus, você não chega diante de Deus e fala, ó, vai ter que fazer. É diferente o comportamento. Só que muitos irmãos ficam vindo nas igrejas. Irmãos, a igreja está cheia aqui. O que mais tem é crente nessa cidade. Muitos desviados até, achando que Deus não vai voltar amanhã, que Deus não vai voltar, então é por aí. Mas é preciso hoje fazer atenção e ver, eu estou com o meu coração dentro do que eu estou fazendo para Deus? Tem até uma expressão que se usa em Ageu, assim, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Isso quer dizer o quê? Faça com gosto, leia com gosto, ore com gosto, tenha fé, caminhe por fé, entenda que Ele está cuidando de você, que Ele pode mudar, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu peço e do que eu sou até capaz de imaginar. Mas quando o meu coração não está nisso, aí existe uma grande dificuldade. E o Paulo vai dizer a Timóteo, de uma forma muito literária, que os últimos dias. Lá ele diz, sabe porém isso, que nos últimos dias. Esses últimos dias não é um período distante. Se você abre a sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, no capítulo de número 1, do versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo está falando com Timóteo, ele diz o seguinte, ô Timóteo, não ignora isso não. Fique atento. Sabe que isso vai acontecer. E se tem uma coisa, irmãos, que a gente tem que orar, sabe por que nós temos que orar? Porque isso é uma coisa que vai acontecendo com todo mundo aqui, não é só com um não, é com todos nós. Se nós não vigiarmos, nós se esquecemos do que está escrito. Se nós não vigiarmos, nós perdemos em nossos pensamentos. Tanto que Pedro diz o seguinte, cinja os lombos do vosso entendimento, não é daqui não, é o vosso entendimento. Seja preparado, esse cingir lombo é o seguinte, prepara a sua mente para receber o que é de Deus, e não espera nos homens, espera inteiramente na graça que vos ofereceu o Senhor na revelação do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo, sabe que nos últimos dias, e esses últimos dias começa quando Jesus, ele vem e ele vai embora, e os discípulos em Atos 2 estão sendo cheios do Espírito Santo, e alguém diz, estão bêbados? E aí a palavra de Pedro é, não, isso daqui é o que disse o profeta Joel, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias já começaram ali. E quando você abre Hebreus capítulo 1, do versículo de 1 a 2, nós encontramos o escritor dizendo o seguinte, havendo antigamente Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, por quem fez também todo o mundo. Os últimos dias já fazem parte de um período de tempo. Mas nós estamos muitas vezes, como o próprio Pedro escreve. Irmão, já encontrou alguém zombando de você porque é crente? Alguém zombando esse negócio de volta de Jesus? Não, para com essa conversa. Para com esse negócio de volta de Jesus. Um amigo meu falou assim, para. Faz desse jeito, ó. Para. Quero ouvir nada disso não. Mas isso já acontecia. Isso já estava revelado. O próprio Pedro vai dizer assim, nos últimos dias se prepara. Só que a gente lê e não faz atenção. Nós não estamos com nossos sentimentos e os nossos pensamentos cingidos. A gente lê e fala, é só um texto bíblico que vai passar, e como tem que ter um culto, como tem que ter uma mensagem, como esse espaço tem que ser ocupado, estão falando disso, mas isso não vale, e nós não podemos fazer isso.
Nós temos que entender que isso aqui está sendo falado para dar um conselho, para que eu e você, no dia que vivemos, estejamos atentos. Você tem problema? Tem. Você tem coisas a fazer? Tem. Mas você também tem uma promessa que a qualquer momento toca uma trombeta e você vai estar num lugar que nada vai valer mais a pena. Só que se eu não creio nisso, eu não espero. Olha o que vai dizer Pedro no seu capítulo 3 da sua segunda carta. Vamos ler 2 Pedro, do capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Eu acho que a gente lendo esse texto, a gente começa a ver que é muito atual o que está escrito aqui. A palavra diz assim: sabendo primeiro isto, quando? Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o texto diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Parece que foi escrito hoje, não parece? Eles voluntariamente zombam de Deus. E eles dizem o seguinte: para com essa conversa, desde que eu entrei na igreja, se fala que Jesus vai voltar. Tem até gente que fala assim: não volta não. Se você continua lendo o texto, a Bíblia diz o seguinte: não é que Deus é injusto e que Ele não está vendo, mas é que Ele é benigno. Porque talvez se Ele voltar hoje, talvez eu fique. Entendeu o que eu estou falando? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Talvez eu e você ficamos aqui, porque nós estamos aqui só com uma aparência. Talvez eu estou aqui só com uma aparência pastoral. Mas será que meu coração é um pastor? Será que eu estou aqui pregando de uma forma que Deus está vendo que tem sinceridade? Ou também estou fazendo ao inverso? Em vez de vir cumprir uma tabela, também estou cumprindo uma tabela. Estou cumprindo um papel. Eu estou que ser pastor, é eu que tenho que pregar, então eu vou ter que pregar qualquer coisa, então eu vou pregar isso aqui. Entenda que ele diz: olha, Deus está vendo tudo. Só que Deus é benigno, porque eu tenho certeza que alguém aqui está orando por alguém para que ele se converta. E talvez você não pensou: se Jesus voltar agora e ele não se converter, ele vai para o inferno. Só que Deus está sendo benigno conosco. Deus está sendo benigno, dizendo: eu estou ouvindo a oração da minha filha. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem uma justiça de Deus dizendo: mata o Valdomiro porque está em pecado. Mas tem o Espírito Santo dizendo: dá mais um tempo, dá mais um tempo. A mãe dele está orando por ele, o pai dele está orando por ele. Dá um tempo que ele vai se converter. E a graça vem e me cobre. Não por merecimento, mas por amor. Nós precisamos nessa noite entender isso, porque a Bíblia diz: os últimos dias serão trabalhosos. Eu não sei se você sabe o que é tempo trabalhoso. Você dorme menos, você tem menos dinheiro, você trabalha mais, acontecem mais problemas, e percebeu que nunca vem um de cada vez? Vem tudo de uma vez? Aí tem gente que fala: eu vou morrer, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. É por isso que ele vai dizer o seguinte: esse tempo trabalhoso, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque tem essa palavra que aqui está escrito trabalhoso, quando você vai ver o grego, o original, é halepos, que seria a expressão grega. E essa expressão de tempos trabalhosos, ela só foi usada por Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 28. Abre aí comigo. Quando é usada literalmente esse halepos, que seria a expressão grega para trabalhosos, difíceis, de grande velocidade, de agressão. Essa palavra só foi usada nesse texto de Mateus 8, 28, quando diz o seguinte: e tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia suportar, que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa palavra veroz, ali está escrito veroz? Tá. Verozes. Ela, em grego, está escrito literalmente halepos, que seria a mesma palavra que está escrito dias
trabalhosos, dando a entender que o tempo será trabalhoso pela influência de demônios. Demônios interferindo na educação, demônios interferindo nas músicas que ouvimos, demônios interferindo nos filmes que são gravados, demônios tentando te atacar de todas as formas, para que você não tenha paciência, para que você não tenha esperança, para que você não tenha paz. Pessoas que acordam e dizem, eu não sei, mas está ruim o dia, e você fala, o que foi? Não sei, eu estou com um dia ruim, eu estou me sentindo mal, estou agoniado, estou estressado. Será que nós estamos passando por isso em algum momento? E perceba que o próprio Paulo fala a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, e eu quero que você abra aí comigo, porque muitas vezes você está vendo um mentiroso, mas é um demônio mentiroso que está com a pessoa. Muitas vezes você está vendo alguém fofoqueiro, mas é um demônio fofoqueiro que está tomando parte da vida da pessoa. Muitas vezes você está vendo pregação, que não são ensinos de Deus, mas são de próprios demônios, dizendo... Ontem eu estava com o pastor Silvano e nós estávamos vendo um vídeo de uma pastora luterana ali na Inglaterra, que nada é pecado. Nada é pecado. Incrível como tem gente na igreja. Irmãos, você precisa nessa noite entender que Deus está para voltar através da pessoa do Senhor Jesus, mas que você tem que ficar atento. Olha o que Timóteo diz na sua primeira carta. Paulo diz a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1. Entenda, Paulo está escrevendo a Timóteo, mas quem está falando com Timóteo é o Espírito Santo. Olha o que ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas. Perceba isso daqui, eles não vão apostatar da religião, eles não vão apostatar do culto, eles não vão apostatar do terno e da gravata, eles não vão apostatar da cerimônia eclesiástica, mas diz que eles vão apostatar da fé. Apostatar da fé é deixar de crer que existe um Senhor e Salvador, que tem o controle de tudo, que manda em tudo, e que Ele é aquele que tem a primazia da glória de Deus. E diz o texto que essas pessoas, elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, e elas vão viver um conjunto de doutrinas de demônios. Esses dias uma pessoa entrou nos vídeos nossos aqui do culto e ela escreveu assim: quanta baboseira, Deus é amor, Deus não quer nada disso, esses religiosos. Fui lá e apaguei o comentário dele, pronto. Nós não publicamos vídeo para ficar dando briga, quem quiser assiste, quem não quiser, não gostou, não assiste. Aí eu fui lá e apaguei. Aí o Facebook falou assim, o YouTube, você apagando os comentários, a gente pode bloquear a sua conta. Não tem problema, bloqueia. As pessoas não querem mais ouvir isso. É mais gostoso ouvir alguém dizendo, meu filho, você está em pecado, Deus morreu por você, continua. Não! É doutrina de demônio, irmãos, é demônios agindo em cima de púlpitos, é demônios lendo o texto bíblico e falando isso aqui, diz isso aqui. Jesus, quando foi ser tentado no deserto, o diabo chegou primeiro dando uma atacada. Como ele viu que Jesus conhecia bem a Bíblia, ele falou, vou usar a Bíblia também. E tem muita gente sendo enganado com a própria Bíblia, porque o que as pessoas falam agradam a carne. Se aqui tem alguém, por exemplo, eu vou usar um exemplo, ok? Se tiver, me perdoe, é só um exemplo. Se aqui tem alguém que está com raiva de alguém que não quer perdoar, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Aí você fala, pastor, a Bíblia diz que nós não podemos dizer quem vai para o inferno e quem não vai. A Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. E quem não é perdoado vai para onde? Perceba
que nós ignoramos a essência da palavra, que não é para nos matar, é para nos dar direção, é dizendo para mim e para você, não vive em conflito à toa, não vive em conflito que não vai levar você para o céu, perdoa, seja paciente, seja calmo, confia em mim, eu estou na direção da tua vida, eu tenho todo o poder, mas para de dar ouvidos a espíritos enganadores, para de dar ouvido a doutrinas de demônios. Irmãos, a palavra de Deus nunca mete medo na gente. Se alguém ligar para você profetizando e deu medo, não é Deus. Deus dá direção, Deus dá solução, Deus dá oportunidade. Ele pode vir e falar, se você não se converter, você morre. Pronto, é só se converter. Agora está cheio de profeta aí com umas mensagens, irmão, que você não entende nada. Ela vem cheia de ameaças, de coisas. Não, porque Deus falou, mas não é para falar hoje. Olha Deus fofocando de você com uma pessoa. O Senhor falou comigo, mas não é para contar para você hoje. É Deus fofocando da minha vida como profeta. Nós vivemos um tempo que isso está acontecendo. E Paulo diz a Timóteo, os últimos dias, vai ser dia trabalhoso, Timóteo. Lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais, consagra mais. E nós estamos fazendo o que como igreja? Quando eu falo como igreja, eu não digo só nossa igreja. As demais igrejas, nós estamos reunindo para quê? Nós estamos vindo aqui para quê? É para se ajudar um ao outro, irmãos. É para olhar um para o outro e falar, você vai conseguir, sai daí, meu irmão. Vai, não, eu vou desistir. Desiste não. Nós temos que nessa noite entender que os tempos trabalhosos, irmão, você já pensou? As pessoas vão preferir. Não é que não vai ter palavra boa. É que as pessoas vão preferir doutrinas de demônios. Elas vão preferir pessoas que falem exatamente o que elas querem ouvir. Esses dias uma pessoa falando e disse, não, eu estou traindo a minha... Não, mas Deus está no controle. Que Deus está no controle, rapaz? Está traindo sua esposa? Vai se converter? Não, mas Deus sabe que tudo há um tempo determinado. Irmãos, usam a Bíblia para falar cada besteira. E nós às vezes olhamos aquilo e ficamos... Sabe quando isso começa a mudar? Não é quando as pessoas mudam, é quando eu mudo eu. Se cada um aqui tomar uma decisão de mudar a si mesmo, amanhã nós vamos ter um monte de gente melhor nessa terra. Porque a gente vai estar olhando conforme Deus quer, escutando conforme Deus quer, falando conforme Deus quer. Mas as pessoas estão preferindo doutrinas de demônios, pessoas que falam o que eu quero ouvir, pessoas que mentem umas para as outras. Mas ele diz, olha, vai ser dias trabalhosos, dias de oposição ao que está escrito. E eu não sei se você sabe, mas que está tendo de oposição ao que está escrito. Eu fico às vezes perguntando, nós que somos brasileiros, como pode um brasileiro assistir carnaval? Como pode, irmãos, ficarem na televisão na madrugada vendo escola de samba? E tem muito, hein? Cada vez mais zombam de Deus, né? Colocam uma pessoa de Jesus como se fosse qualquer um, e zombam do nome. E a gente está vendo tudo isso, irmãos. A gente não defende mais Cristo, porque a gente nem sabe, às vezes, quem somos diante de Cristo. E defender Cristo não serve por aí brigando com ninguém. Defender Cristo é você se vestir de cristão, ser cristão, aplicar, aí você defende Ele. Porque alguém pode falar, eu não creio, mas aquele ali vive uma vida conforme diz a Bíblia. É perfeito? Não, ele erra em vez em quando. Mas quando ele erra, o que ele faz? Ele pede perdão, ele pede desculpa e ele continua. Abra sua Bíblia, por gentileza. O texto bíblico vai dizer que existe um problema. Por que os dias são maus? Existe uma frase, quando a gente está estudando, que diz que os homens são o produto do meio. Não sei se você entende essa frase. Que nós somos resultados da onde vivemos, mas biblicamente é o meio que é resultado de quem somos. Não é o ambiente que estragou a gente, é a gente que estragou o ambiente. E Paulo, quando diz a Timóteo, ele é muito claro ao dizer o seguinte: por que vai vir tempos trabalhosos? Versículo de número 2. Porque haverá homens amantes, irmãos, amantes de si mesmo. Abra sua Bíblia aí, deixa eu ler um texto de Mateus capítulo 15 e o versículo de número 19, por favor. Mateus capítulo 15 e o versículo de número 19.
A gente fica falando que está difícil, que o mundo está em pecado, mas tudo isso começa dentro da gente. Olha o que Jesus vai dizer. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O mal que está acontecendo é porque os homens estão deixando Deus de lado. E os homens são maus desde a sua meninice, diz a Bíblia. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá, diz o profeta. Mas aí ele responde: Deus conhece o coração do homem. O problema não está lá fora, o problema está dentro. É como eu disse, se cada um aqui nessa noite tomar uma decisão de falar, o que sair daqui, põe uma jaula, né? Eu gosto quando a Bíblia diz o seguinte: meu irmão, a gente coloca o freio na boca dos cavalos. E a gente consegue controlar eles. Um grande barco, a gente tem um leme lá pequenininho, né? Você faz assim, ó, aquele navio todo. Você já viu como que é um navio aí? Os irmãos que foram no navio, aquele navio todo lá, irmãos, daquele tamanho. Tinha uma pessoa lá em cima tranquila, fazendo assim, ó. Ele vira para a direita, aí ele fala: controla o que você fala. Se a gente colocasse uma jaula aqui dentro, né? Só vai sair o que é santo. O pastor João Bosco me ensinava o seguinte: sempre que o largato quiser sair, fecha a boca. Ele não sai. O problema é que a gente não segura nada. E Paulo está dizendo a Timóteo: o problema que vai acontecer aqui fora é porque existem homens amantes de si mesmos. Pessoas que ignoram a posição de Deus e se colocam no lugar de Deus. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 1. Veja se você está meditando nisso diariamente. Os dias são trabalhosos por causa de homens que inverteram a palavra de Deus, meus irmãos. Romanos 1, 24 e 25. A palavra diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Por que Deus fez isso? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. O mal é quando eu e você ignora a verdade de Deus. Nós temos que, eu sempre penso nisso como cristão, que eu sou Cristo ambulante. Como assim Cristo ambulante? Aonde alguém me encontrar, ela deveria se encontrar com Cristo. Porque a Bíblia diz que quando começa a perseguição lá em Jerusalém, os discípulos foram dispersos, mas diz que por onde eles iam falando de Jesus. Não importa onde eu esteja, eu vou ser um ponto de referência. Tem alguém que te conhece que não gosta de igreja? Quando encontrar você, você é uma igreja. É agora, Jesus. Agora ele vai saber o que acontece lá dentro do culto. Quando ele reclamar, você fala: para um pouquinho, vamos fazer uma oração? Quando ele começar a falar que não está dando mais, você fala: não, vamos cantar um hino. Tem um hino que eu conheço, o hino da vitória. Vamos cantar o hino da vitória? O hino da vitória, toda vez que eu vou... Aí, que crente é esse? Não posso reclamar com ele, ele não colabora comigo? Nós deveríamos ser assim. Porque aqui dentro a gente faz isso ou não faz isso aqui dentro? Tem esperança, tem correção. Encontrou alguém que é da igreja, está fazendo tudo errado? Não passa a mão não. Irmão, vem cá. Está fazendo errado. Você é crente, rapaz? Que comportamento é esse? Você é um exemplo de Jesus. Para de entrar nesse... Não, mas eu... Não. Você é cristão. Abra a sua Bíblia. Deixa eu ler um texto também, porque eu acho que é importante a gente ler esses textos, porque eles dão direção. Mateus capítulo 22, versículo 34 e 40. Esses homens amantes de si mesmos, eles vão ignorar o que Jesus disse para fazer.
Porque se eu amo a mim mais do que você, eu vou amar eu mais do que a Deus. A aplicação do amor cristão não é igual à aplicação do amor do mundo. Mateus 22, do 34 ao 40, a palavra de Deus diz assim: e os fariseus, ouvindo que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar Jesus, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este é: amarás o teu Deus como a ti mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando nós temos uma dificuldade de entender isso, porque, irmão, se eu amo a mim, eu não vou amar você. Não me interessa o que você pensa, não interessa o que Deus pensa. E você pode dizer que não faz isso, mas toda vez que eu tiro Deus e coloco o que eu quero em primeiro lugar, quem está sendo responsável por mim é Deus, não é eu e não Deus. Será que a gente hoje já está com essa perspectiva? Homens amantes de si mesmo. Aí acontece uma coisa quando você é amante de si mesmo: você ignora a Deus, você ama as coisas e você usa pessoas. Inverte toda a ordem. Você não quer mais saber de ninguém. Quem pode me oferecer alguma coisa, eu estou perto. Quem não pode, eu deixo de lado. Quem tem algo para me dar, é quem eu quero ficar perto. Quem não tem, quem tem para me dar, eu suporto tudo. Suporto malcriação, suporto palavras torpes. Mas quem não tem nada, até se for correto, eu não gosto. Nós precisamos nessa noite pensar que nesses dias maus vão ter homens amantes de si mesmo. O problema não é Deus, o problema são os homens. O problema não é o ambiente, o problema é como nós estamos no ambiente. Jesus transitava, irmão, sempre em lugares que os próprios estudantes profissionais da época, na parte eclesiástica, diziam o quê? Olha lá Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu é um mau ladrão, cara, o que ele está fazendo lá? Está convertendo Zaqueu. Lembra quando chegou a mulher que vai ungir Jesus e Simão, que estava recebendo Jesus, olhou e falou assim: se esse daí fosse o Filho de Deus, ele saberia que quem está ungindo o pé dele é uma pecadora. Quantas vezes a gente é assim? Se esse cara fosse de Deus, ele sabia que aquela mulher que ele está conversando não vale nada. Tudo vai depender do que você tem para passar para a pessoa. Aí Jesus olha para Simão e fala: Simão, para com isso, Simão. Cheguei aqui, você não fez nada. Essa daqui chegou, desde que chegou não para de beijar os meus pés. Quem é você nessa noite, meu irmão? É alguém que já é amante de si mesmo? Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E aí Paulo, ele começa a trazer condutas morais dos homens dos últimos dias. E eu não sei se parece, se você já ouviu essa frase, mas ela é do pastor Billy Graham, que o jornal de hoje, a Bíblia, né? Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? A Bíblia é mais atual do que vai sair amanhã. Talvez você viu de terremoto, aqui já fala, sinais nos céus, na terra, pestes, praga, esfriamento espiritual, brincadeira com Deus, zombaria. E a gente não se comove, você percebe isso? Eu não sei os irmãos, mas parece que a gente às vezes está assim, ó. É verdade. Tá bom, é verdade, mas o que a gente está fazendo para mudar isso? Tem uma igreja aí em algum lugar nos Estados Unidos lá, né? Que está um culto lá faz uns dias. Todo mundo publica, mas você está orando para fazer a mesma coisa? Está jejuando para ficar igual? Não, ficamos admirando. Oh, que legal! A presença de Deus, meu Deus, olha! Mas você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a Bíblia? Você está se consagrando? Porque o avivamento não é para ser observado, é para ser vivido. Nós precisamos nessa noite abrir o coração e falar assim: o que está acontecendo comigo? E aí ele começa com uma relação de coisas que é importante a gente ter e entender. Ele vai dizer que
o problema de os dias ser trabalhosos é que nós vamos ter esse tipo de gente, que seria os amantes de si mesmo, que é filautos em grego, né? Que é alguém que só pensa em si, que toma decisão sempre centrada nele mesmo, que não vai ter problema. Depois ele diz o seguinte: além de ter homens, eu separei aqui de uma forma, porque ele vai ter aqui uma divisão. Pessoas que o que pensam de si mesmo, o que pensam dos outros, o que pensam da família, o que pensam de Deus. Então vamos falar agora o que Paulo diz que os homens vão pensar de si mesmo. Então, primeiro, eles vão ser amantes de si mesmo, egoístas. Segundo, eles vão ser presunçosos. E eu quero que você, nesse momento, pense nisso. Alguém que fala de coisas que não é. Alguém que a Bíblia até chama de própria jactância. Lembra quando Paulo diz: não é boa a vossa jactância? É alguém que atribui a si mesmo qualidade que não tem, mas ele quer fazer média com os outros. Ele quer fazer presença com os outros. Então ele mente, não tem problema. Será que existe pessoas assim hoje? Parece que não. Mas ele diz também que além de ser soberbos e presunçosos, eles vão ser arrogantes. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Tiago capítulo 4, verso 6. Pessoas que desprezam as demais, pessoas que se sentem superiores, pessoas que pensam que todos aqueles que estão tendo contato com ela são inferiores a ela. E ela sempre tem algo para dizer. É aquela que quando você compra um copo, aí você fala: comprei um copo, paguei 12. Ele fala: comprei um melhor por 5. Comprou um melhor por 5? Aí você compra um tênis, ele fala assim: pensei que era mais bonito. É caro. Aí a Bíblia diz o seguinte sobre quem é soberbo e arrogante. Tiago capítulo 4, verso 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus, ele resiste ao soberbo, porém, ele vai dar graça aos humildes. Uma pessoa soberba, ela não tem contato com Deus. Ela pode fingir ter um contato com Deus, ela pode fingir ser um cristão, mas ela não tem contato, porque Deus resiste. Esse resistir é o seguinte: sai fora. Não, você não vai entrar aqui não. Pessoas que até um testemunho conta para pôr peso sobre a outra. Pessoas que dizem: eu estou recebendo porque eu sou melhor que você. Eu estou orando mais que você. E nós precisamos nessa noite entender que se você estiver dentro desse âmbito de arrogância e de soberba, Deus te resiste. O pastor pode te aceitar, a igreja pode te aceitar, mas Deus te resiste. Aí ele continua dizendo que os homens vão ser incontinentes, que aqui a Bíblia diz que é sobre não ter domínio próprio. A palavra que você vai ver lá é akrates, que significa literalmente uma pessoa que não tem domínio próprio. Ela age pela carnalidade. E nós sabemos que só existe uma forma de ter domínio próprio. Primeiro, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Depois Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: o fruto do Espírito, e ele vai vindo: amor, benignidade, né? Mas quando chega no final ele diz: temperança. O que é isso, o fruto do Espírito? Autocontrole. O que é autocontrole? Posso fazer, não devo fazer, mas não vou fazer. Mas você tem... Não, é autocontrole. Foi sem querer. Não foi sem querer, não. Você está sem autocontrole. Falei um palavrão, foi sem querer. Não, está sem autocontrole. Pastor, quando veio eu desci a mão. Não, está sem autocontrole. Não, tem pessoas que dizem o seguinte: quando eu fui ver, eu já tinha falado. É falta de autocontrole. É alguém que não tem respeito com Deus, busca de Deus. É alguém que está vivendo à mercê da carne. E a carne é assim, irmãos. A carne funciona dessa forma. Os desejos da carne, elas tiram você do centro da vontade de Deus. Quer ficar com autocontrole? Se enche do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é para quem? Para quem quer? Não, é para quem obedece. Está escrito na Bíblia. Deus dá o Espírito Santo para quem tem desejo. Porque, irmãos, para que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não faço nada? Só para dizer? Existe a classe dos espirituais visuais.
Mas Deus não quer esse. Deus quer um espiritual que compra, paga, não fala mal, não difama, que quando vê alguém em dificuldade, se pode ajudar, ajuda, se não pode, não ajuda. Alguém quando é afrontado, corrige com respeito, corrige com verdade, mas não cria intriga, não cria desavença. Será que a gente está assim? Porque o texto diz que essas pessoas, elas pensam isso de si mesmo. E diz ainda o texto que Paulo vai falar da atitude dessas pessoas em meio a tantos outros com o próximo. Diz o seguinte: elas são irreconciliáveis. Pessoas que uma vez que você teve um problema, acabou. Acabou. Mas o que foi? Passou por mim e não cumprimentou. Basta! Mas ela não te viu. Não interessa, viu sim, viu sim. Eu vi que ela viu. Eu estava no olho dela. Mas rapaz, perdoa lá, foi sem querer. Não e não. Comigo é assim, meu irmão. Cuidado. Esse comigo é assim pode te fazer entrar dentro de um processo ruim. E o texto diz também que eles são caluniadores. Isso daqui é um grande problema do tempo presente. E aí eu queria que você lesse comigo Provérbios, vamos ler? Capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Sabia que quando você for no grego, se você estivesse lendo uma Bíblia grega, nessa parte aqui onde ele está dizendo que eles são caluniadores, que é o versículo de número 3, lá vai estar escrito diabolos. A palavra caluniadora, ela deriva de diabo, inimigo de Deus. Então isso nos dá que um caluniador, ele é próprio um agente de Satanás, fazendo o que não deve, na hora que não deve, para ferir alguém que não deve. Aí Provérbios deixou escrito para nós: lê quem quer, obedece quem tem juízo, ou quem é obediente. O texto diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas pessoas, diz o texto de Paulo, está dizendo, eles vão viver na comunidade assim. Eles vão ser pessoas que vão viver sempre arrumando confusão. Pessoas que aonde está uma confusão, ela sabia. Às vezes, não, eu ouvi falar, Não, às vezes tem coisa que, eu não sei como tem gente que ouve tudo ao mesmo tempo, parece que é tipo onisciente. Mas não é isso não, é porque está sempre atrás, sempre está ligando para algum, e não chega falando que você está sabendo, chega falando assim, e aí, como é que tá? Tudo bem? Está sabendo de alguma coisa? É. Aí quando você fala, sabia, eu fiquei sabendo. Por que não falou então que já sabia? Porque eu estava querendo preparar o terreno para poder entrar com a serpente. Tome cuidado, que quem faz isso vai ter um grande problema com Deus, porque diz o texto que Deus abomina. Deus abomina. O versículo diz também que esses homens serão cruéis. Pessoas que, isso aqui são crentes, ok? Mesmo estando na igreja, falam palavras para ferir. Mesmo sendo crente, não tem misericórdia de ninguém. Falam sabendo que o que vão falar vai machucar, mas mesmo assim falam. Tome cuidado. Depois ele diz que vão ser pessoas que são traidores. São pessoas que sempre agem com segundas intenções. Oi, amada! Amado! Toma cuidado, quando alguém chegar chamando de amado, entenda o que eu estou falando, né, irmãos? Você tem que hoje ter esse entendimento. Pessoas que nunca vão estar conversando com você com sinceridade. Sempre está falando, dizendo, eu vou falar isso daqui para que eu quero ouvir ela falar isso daqui. Nós precisamos entender que isso está cheio dentro do meio cristão. Pessoas que agem por um certo tempo de uma certa forma porque desejam algo de certa forma. Aí ele continua dizendo que eles também vão ser incontinentes. Pessoas que não respeitam ninguém. Pessoas que são do jeito que são e falam o que falam e eu nasci assim, meu varão. Tem que me aceitar como eu sou. Cuidado que essas pessoas vão ter problemas com Deus. E aí ele continua dizendo, além de serem incontinentes,
Essas pessoas são inimigos do bem. São pessoas que não gostam nem de amizade com quem é certo. Quando vê alguém muito certo, fala, ixi, né, quer ser santo. Tem problema em ser santo? Você já percebeu que hoje é melhor ser pecador do que querer ser santo? Ah, não, está lendo muito a Bíblia. Não, está querendo muito ir na igreja. Esses jovens aí, fica querendo ir na igreja, quer ser santão. Agora virou santão. Agora não bebe mais, não fuma mais, não fala mais palavrão, não vê mais pornografia, agora está lá. É isso aí, agora está assim. Isso faz bem. Mas tem muito cristão que prefere ter amizade com quem é do mundo. Tem muito cristão que prefere ter amizade com quem não ora, com quem não lê Bíblia, com quem não jejua. Por quê? O que tem vivência com Deus sempre vai te corrigir quando você estiver errado. Sempre vai te dar um conselho pela palavra e não pela carne. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles são inimigos do bem. Eles odeiam tudo que é Deus. Outra coisa que eles são blasfemadores, falam mal de Deus, dizem que Deus não existe. Aqui na Itália ninguém fala isso não, né? Não, aqui tem um controle, todo mundo acredita em Deus. Um italiano disse para nós aqui na sexta-feira que o que ele gostou de chegar no Brasil é que aonde ele vai, que sai, todo mundo diz, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele falou que ficava, nossa, que legal, tá bom, e ele gostou disso no Brasil. Aqui quando você fala para alguém, Dio ti benedica, diga, aspettiamo, né, porque... Esses dias eu fui lá com o homem de Deus, falou, basta, porque eu não creio em niente de questo. Tá bom, desculpa. Se não crê, não crê. Respeitamos. Mas a Bíblia diz que esses são também blasfemos, são ingratos, são profanos, são pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Abra sua Bíblia aí. Tiago 4:4. Quem achou? O texto é pesado porque Paulo começa dizendo assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só que Paulo escrevendo a Timóteo fala, Timóteo, eles serão mais amigos dos prazeres. A pessoa sabe que tem uma farra, fica doido para ir. Sabe que tem oração, não quer, não. Sabe que tem um culto, não, mas tem shopping hoje, não, tem festa. Irmãos, pessoas que amam o mundo e não amam a presença de Deus. Será que a gente está andando por esse caminho? Aí ele continua e ele traz aqui agora para uma ótica familiar, quando ele diz o seguinte, são desobedientes a pais e mães. Isso daqui parece que nem existe mais, né? A gente está tendo às vezes que tratar adolescente de 12 anos que manda no pai e na mãe. Vai para a escola, até a escola incentiva. Eu contei isso aqui, não sei se eu contei aqui. Não contei da Suíça? Contei domingo. Então não vou repetir não, porque velho fica repetindo toda a mesma coisa, mas eu contei. Eu estou ficando velho, irmãos. É a certeza que eu estou ficando velho é quando eu repito a mesma coisa. Mas nós estamos tendo essa dificuldade. E aí ele diz o seguinte, sem afeto natural. Astorgos seria a palavra grega que tem um sentido de sem amor familiar. Faz o filho, abandona o filho. Abandona a mulher, abandona o filho e vai ter prazer sexual. Abandona o marido e os filhos em casa e vai sair com outro homem. Faz o filho e não cuida do filho. Tem o filho, mas não educa o filho, deixa o filho ser educado pelo mundo. Aí diz que a culpa é da igreja, que a igreja não ensinou, a culpa é da escola, que a escola não ensinou, mas quando chega em casa ele não senta com o filho, ele não almoça com o filho, ele não lê Bíblia com o filho, ele não ora com o filho, mas o filho está o dia inteiro na internet assistindo, sabe lá Deus o quê? Será que nós já estamos assim, sem afeto natural? Sem entender o que Deus tem para nós? E ele continua dizendo sobre a conduta moral, sobre o dinheiro, que ele diz que são avarentos, pessoas que amam o dinheiro. Pessoas que por dinheiro, irmãos, eu troco até Deus. Existe uma frase que diz, cuidado com quem prega por dinheiro, porque se o diabo oferecer mais, ele pode também partir para o lado do diabo. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. E nessa cobiça, alguns se transpassaram, desviando-se da fé
e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Quantos de nós, irmãos, como igreja, eu digo como igreja, a gente faz tudo por dinheiro. Tudo. Tudo. Existem brasileiros que dizem, pagando bem, que mal tem. Vivemos um tempo que a igreja está precisando mais orar, jejuar. E aí Paulo termina dando um conselho. Ele vai dizer o seguinte, que aqui você tem que ficar atento. O versículo de número 5, ele diz, tendo aparência de piedade. Ele está dizendo, cuidado com as aparências. Eles não vão chegar aqui dizendo, nós somos do diabo. Eles vão chegar, como diz Paulo, disfarçados de homens de Deus. São lobos em pele de cordeiro. Falam manso, dizem que te amam. Mas aí a Bíblia diz que eles não são de Deus. Eles têm, porque a eficiência da atitude deles nega tudo. É como a gente aqui, estamos aqui no culto, aí a gente sai daqui, a primeira pessoa que a gente encontra dá um supetão na gente, a gente já dá outro supetão nela. O que adiantou a gente estar aqui? Parece que a gente não ouviu nada. É preciso ouvir, refletir e pedir ajuda, porque eu e você sozinho não conseguimos fazer isso aqui. Mas quando nós oramos, nos colocamos diante de Deus, somos cheios do Espírito Santo e temos habitudine, aí eu falo em italiano, e temos o hábito de estar com Deus, ouvir Deus. Aí tem um conselho. Abra aí sua Bíblia, vamos ler para a gente terminar? Porque isso aqui da aparência é muito sério. Isaías capítulo 1, versículo 14. Você sabia que nós podemos fazer um culto aqui, todo mundo chorar e Deus não está presente? E uma das coisas que a gente tem que orar, irmãos, é que se Deus não estiver vendo nossa vida em santidade, a gente está perdendo tempo. Olha o que diz o texto de Isaías 1, 14 ao 17. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborreço a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Olha o que Deus está falando para o povo. Basta de fazer culto, cancela o culto domingo, cancela a escola dominical, cancela a ciclo de oração, para, por quê? Porque a mão de vocês está suja. Aprende a fazer o bem, pratica o bem, coloca a atitude correta no seu dia a dia. Basta de viver uma vida de pecado, chegar aqui e querer ser santo. Basta de sair daqui para um lugar todo errado e chegar aqui e dizer glória ao eterno. Não, basta. Tem que ter na sua vida as atitudes de quem conhece a Jesus. E aí o conselho dele é fatal para Timóteo. Timóteo, se você começar a olhar e tiver crente assim, sabe o que você faz? Afasta-te.